Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. Neemias, abra a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo de número 9. E eu quero, irmãos, chamar a sua atenção para a leitura que nós vamos fazer agora desse texto. É um texto longo, é verdade, mas que os irmãos possam acompanhar cuidadosamente nas suas Bíblias a leitura que nós faremos aqui do capítulo 9 de Neemias, que tem como título aí arrependimento e confissão de pecados, tá certo? Então, vamos lá proceder à leitura. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabnéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as suas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhe ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhe deste, na sua fome e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste.
endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, e não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus que traga luz à nossa mente. Vamos pedir a Deus que aqueça o nosso coração, que a boa palavra do Senhor, ela possa ficar gravada nos nossos corações, e que Deus, pela ação do seu Espírito, Ele possa estar trabalhando nas nossas vidas. Deus, usando de misericórdia para conosco, nos alimente com pão celestial nesta manhã. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor, porque é por ela que nós somos animados, é por ela que nós somos instruídos, é por ela que nós somos consolados, é também por ela que nós somos admoestados, Senhor. Ó Deus querido, olha para cada um de nós, Senhor, e aplica a tua palavra aos nossos corações nesta manhã. Abre, Senhor, a nossa mente, para que possamos perceber as verdades que aqui estão contidas. Abre o nosso coração, Senhor, para que recebamos com alegria a porção da tua palavra, Senhor, e que ela nos alimente nesta manhã, que ela nos fortaleça nessa manhã, que ela nos ajude a ter uma percepção cada vez mais clara de quem na verdade nós somos e de quem na verdade tu és, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Queridos irmãos, nas nossas caminhadas aqui às quintas-feiras, nos nossos cultos de oração e de meditação na palavra, nós temos trabalhado um tema que é a importância do conhecimento de Deus. Os irmãos que têm nos acompanhado devem estar percebendo que a cada quinta-feira nós temos procurado apresentar esse Deus revelado nas Escrituras, dizendo para os irmãos quem de fato é o Deus diante do qual nós nos prostramos. Isso é importante, isso é relevante. Alguém poderia questionar, qual a importância disso? Afinal de contas, eu sou um homem convertido, eu já estou na igreja há décadas, aprendi desde cedo com os meus pais, na minha casa, a honrar a Deus, a conhecer a Deus. Sou um disciplinado leitor das Escrituras, já li a Bíblia tantas vezes e continuo lendo com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Então, eu creio que eu tenho um conhecimento de Deus realmente até razoavelmente bom, eu diria. Agora,
nós somos testados todos os dias. Porque parece, irmãos, é o que temos percebido, a partir da minha própria vida, eu digo assim, de que esse suposto conhecimento que nós temos de Deus, parece-me que muitas vezes ele não é suficiente para aplacar aquela ansiedade que toma conta do nosso coração, para diluir aquelas dúvidas que nos incomodam e que tantas vezes querem nos afastar de Deus. Parece que o nosso conhecimento de Deus não nos leva a entender que o nosso caráter deve estar exatamente alinhado ao caráter desse Deus que se revela a nós. Então, há uma necessidade cada vez maior de nós nos debruçarmos na palavra e conhecermos ainda mais esse Deus que nos ama com amor eterno. Quem é Ele? Como Ele tem agido nas nossas vidas? Que Deus é esse que se revela de forma tão maravilhosa para nós? Esse Deus que tantas vezes nos parece tão distante das nossas lutas, do nosso sofrimento, mas que a Bíblia insiste em nos afirmar que Ele se inclina para ouvir as orações daqueles que o buscam. Desse Deus que não abandona jamais os seus filhos em campo de guerra. Desse Deus maravilhoso que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Esse Deus que estende as suas mãos para colocar de pé aqueles que já não podem mais caminhar. Então há uma necessidade. Então eu tenho partido desse princípio de que eu ainda não conheço tanto a Deus quanto deveria conhecer. Porque o conhecimento de Deus traria muito mais paz ao meu coração. O conhecimento de Deus traria muito mais tranquilidade, muito mais serenidade, muito mais confiança, muito mais coragem para continuar lutando e vivendo segundo a vontade dEle. O texto que nós lemos é um texto muito bonito e eu caminhei essa semana toda com esse texto. E eu o li várias vezes, até o último verso, o verso de número 38. E ele traz para nós algumas informações acerca desse Deus maravilhoso. O contexto aqui é um contexto de reconstrução. Reconstrução. Neemias, ele vai até Jerusalém. Neemias residia no palácio, em Suzã. Ele era um homem de confiança do rei, ele estava muito bem. E ele recebe a visita dos seus irmãos, e ele pergunta a eles, como estava Jerusalém, como está a nossa terra? Como as coisas estão indo por lá? Como é que está o nosso povo? E a informação que ele recebeu foi dilacerante, partiu o seu coração, porque rapidamente lhe disseram, os muros foram todos destruídos, derribados, as portas da cidade, aqueles grandes portões da cidade, foram queimados, não existe mais nada, só cinza. Como se isso não bastasse, o povo está vivendo em grande miséria, o povo está arruinado, não tem autoestima, não tem disposição de lutar, o povo está acabado, nosso povo está acabado. Aquilo foi algo desesperador, aquilo foi algo que machucou profundamente a Neemias, apesar de ele estar bem onde estava, mas agora ele se sente tomado por aquele sentimento, e ele pensou, eu não posso estar bem quando o meu povo não está bem,
Eu não posso estar em paz quando o meu povo está destruído. E uma tristeza muito grande abateu o seu coração. E ele faz o que todo crente tem que fazer. Ele busca a Deus. E ele procura ajuda. E ele vai ao rei. E o rei, eu creio firmemente, por deliberação do próprio Deus, porque não era um homem que conhecia Deus, que servia a Deus, mas Deus é Senhor, não somente dos seus filhos, mas até dos incrédulos. Deus, ele é Senhor absoluto de tudo. E ele não pede permissão a ninguém para fazer o que ele quer. Mesmo um homem ímpio pode servir como um instrumento nas mãos de Deus. E ele abre o coração e permite que Neemias não somente vá a Jerusalém, mas ele o presenteia. Ele faz com que ele pudesse ter êxito no seu empreendimento. Ele era um empreendedor. E o seu desejo era ter êxito naquilo que ele queria fazer. Ele saiu com uma disposição no seu coração: quero reconstruir os muros, quero recolocar as portas no lugar. Quem sabe, aí, Cleito, contratar um bom engenheiro, Rodrigo, um grande arquiteto. Vou precisar desses homens para me ajudar nesse projeto. Mas muito mais do que isso, eu vou precisar do meu Deus para levantar o ânimo do povo. O povo está quebrado, desanimado, entristecido, em miséria. O povo precisa de Deus, da força de Deus, do ânimo de Deus, do encorajamento que somente Deus pode dar. E Neemias vai. Ele enfrenta dificuldades, ele faz um diagnóstico, ele percebe opositores, mas ainda assim ele estava altamente comprometido com aquele propósito. Ele vai, ele segue adiante. E agora chega o sacerdote Esdras. Neemias era um governante, era um líder. E agora chega Esdras. E se você olhar um pouco atrás, o que Esdras vai fazer? Ele reúne o povo e pega a lei de Deus, as escrituras, e ele vai ler as escrituras. No seu projeto de reconstrução e de crescimento do povo, Deus não podia estar de fora. Tudo deveria começar por uma nova postura do povo em relação à palavra de Deus, à lei de Deus. Nada daria certo. Os muros poderiam até ser reconstruídos, sim. As portas poderiam ser recolocadas, sim. Mas o povo poderia continuar vivendo em miséria espiritual, se não fosse reedificado pelo próprio Deus. E agora Esdras vai ler a palavra. E o que nós vamos ver daí para frente, irmãos, é exatamente as consequências, o impacto dessa palavra na vida do povo. Como o ambiente mudou, como a disposição mental das pessoas mudaram, como o coração delas foi afetado por aquela palavra. E nós chegamos aqui no capítulo de número 9, que começa com a narrativa de algo grandioso que aconteceu. O texto nos diz, literalmente, você pode confirmar aí na sua Bíblia, no dia 24 deste mês, no dia 24, ele está precisando a data. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel. Olha aí, ó. O povo se junta agora. O povo que estava disperso e desanimado, esse povo se junta. Depois que a palavra do Senhor foi lida e explicada por Esdras. E esse povo se ajunta com jejum, pano de saco, e traziam sobre si, traziam terra sobre si. Significa isso aqui, irmãos? Significa uma demonstração de quebrantamento, de humildade.
É um povo que se coloca diante de Deus agora, humildemente. É um povo que se coloca diante de Deus reconhecendo a situação em que estavam vivendo. Parece que agora os seus olhos se abriram. Por que tudo isso está acontecendo? Porque os muros foram derribados, porque as portas foram queimadas. Nós nos afastamos de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, as consequências são essas e piores. Nos afastamos do Senhor. A palavra é lida, a palavra é exposta, a palavra é explicada. O impacto é tão grande que leva aquele povo a um quebrantamento, a uma humilhação diante do Senhor. Eles se apresentam com jejuns, pano de saco e traziam terra sobre si. Não havia mais vaidade, não havia mais soberba. Os trajes eram iguais, as condições eram iguais, estavam todos imundos, representando a imundície do próprio coração. Ninguém era mais importante do que ninguém, todos eram iguais agora diante do Senhor. A narrativa continua dizendo que os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Modificações significativas. Não podemos mais caminhar desta forma, não podemos mais caminhar com estranhos, não podemos mais compactuar com as suas ideias. Somos um povo diferente, temos que manter a nossa pureza. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Irmãos, aqui é muito forte isso. Imagine a cena, um por um se levantando. É como se dissesse assim, ó: aqui está um devedor, aqui está um pecador, aqui está alguém que é digno de condenação. Confesso os meus pecados e os pecados dos meus pais, daqueles que me antecederam, que me conduziram até aqui. Eles erraram, mas eu também sou responsável pelos meus erros. Que atitude linda é essa, irmãos? Muitas vezes nós socializamos as nossas culpas. Eu errei, mas também eu errei porque você fez assim. Eu agi assim porque você agiu assim. Eu me acho no direito de fazer talvez pior. Aqui não. Aqui estão homens que se levantam diante de Deus e dizem: eles erraram, mas eu também errei. Eu me afastei da lei de Deus. Eles se afastaram da lei de Deus. Eu também me afastei da lei de Deus. Levantando-se do seu lugar, diz mais, verso 3: leram no livro da lei do Senhor. Mais uma vez eles se voltam para o livro da lei, para a palavra do Senhor, seu Deus. Uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Parece-me que aqui houve um culto prolongado, um dia inteiro de culto. Uma parte do dia, uma parte do culto, uma grande parte do culto foi dedicada tão somente à leitura da palavra. Eles se voltaram para a lei de Deus, eles estavam se deleitando na lei de Deus. Mas também para a confissão dos seus pecados. E diz o texto, então, mais uma vez a leitura: levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. Uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissão, e depois disso, eles adoraram o Senhor, seu Deus. Olha só, eles passam a adorar a Deus, depois que confessam seus pecados, que se voltam para o Senhor, reconhecem os seus erros, eles passam a adorar verdadeiramente a Deus. Daí para frente, irmãos, o que você vai encontrar nessa leitura é toda uma demonstração do que a palavra de Deus, pela ação do Espírito de Deus, pode fazer na vida de um homem, na vida de uma família e na vida de um povo. Eles se quebrantam, eles se voltam para a palavra, e agora eles se recordam de tudo aquilo que Deus havia feito. Você vai encontrar aqui escrito toda uma
narrativa dos grandes feitos de Deus. Desde aquele momento que Deus ouviu a aflição dos seus filhos lá no Egito. Eles clamam ao Senhor, e Deus, de uma forma maravilhosa, extraordinariamente bela, o Senhor os arranca das mãos do governo e do poder de Faraó, e os leva para a terra que ele havia prometido. E durante 40 anos ali, caminhando pelo deserto, eles viram de forma muito clara a manifestação da graça de Deus. A coluna, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite, os protegendo, os aquecendo, apontando o caminho a seguir. Sentiram sede, Deus fez brotar água da rocha. Sentiram fome, Deus fez com que maná caísse. As suas roupas não envelheceram, as suas sandálias não se desgastaram. Deus os estava conduzindo, Deus os estava acompanhando, Deus não os abandonou um momento, um único momento sequer daquela jornada. Muitos milagres foram feitos, mas se você chegar no verso 16, você vai encontrar um porém. E eu sublinhei esse porém. Eu sublinhei, não só sublinhei, eu fiz um círculo em volta desse porém, porque esse porém aqui, ele é muito sério. Verso 16 diz assim: a despeito de tudo que já foi dito, porém, eles, nossos pais, isto é, todos estes que foram beneficiados com a graça de Deus, com o favor de Deus, todos eles se houveram soberbamente, se ensoberbeceram, se envaideceram e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. No verso seguinte, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Olha só, até aí, irmãos, parem aí a leitura. Apesar de tudo aquilo que Deus já havia feito, de todas as bênçãos que Deus já havia derramado na vida daquele povo, aquele povo era para ter uma vida diferente, mas agora eles se ensoberbecem, eles se envaidecem, eles não querem mais ouvir a palavra de Deus, e eles decidem violar os mandamentos, desobedecer os mandamentos, abandonam o governo de Deus e querem ser os seus próprios governantes, querem ser regidos pelos seus próprios corações, endureceram a sua cerviz. Isso é muito grave, irmãos, porque o que nós estamos lendo aqui, irmãos, e presta atenção no que eu vou dizer, isso não é simplesmente um relato do que aconteceu com o povo de Israel, mas, meus irmãos, isso é um relato do que acontece nas nossas vidas muitas vezes. O que acontece nas nossas vidas. Somos arrancados da escravidão do pecado. O Senhor transforma nossas vidas. Passamos a viver de forma intensa a nossa fé. Tudo que desejamos é nos reunir com o povo de Deus para cultuar ao Senhor. Não admitimos a possibilidade de perder um culto sequer na igreja, porque o desejo de cultuar, o desejo de adorar, o desejo de estar na presença de Deus, de ouvir a palavra de Deus, é algo muito forte, é algo muito grande, maior do que qualquer outro desejo, do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro compromisso. Sentimos desejo de nos envolver na obra, de nos desgastar na obra do Senhor. Não nos economizamos.
envidamos todos os esforços necessários para ver a igreja do Senhor prosperar. E Deus vai nos abençoando, abençoando a nossa família, os nossos projetos. Deus vai abençoando a nossa casa. A gente vai vendo as coisas maravilhosas e nós vamos nos encantando e nos acostumamos com essa vida maravilhosa quando as bênçãos de Deus são derramadas. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos envaidecemos, perdemos o entusiasmo, perdemos o ânimo, começamos a negligenciar aquilo que jamais poderia ser negligenciado, perdemos o apetite pela palavra, já não lemos, e quando lemos, não meditamos na palavra. A nossa vida de oração é desprezada, já não temos mais interesse pela oração, são orações ocasionais, pragmáticas, não nos deleitamos, não nos derramamos mais diante de Deus em oração, não conseguimos mais perceber as virtudes daqueles que caminham conosco, dos nossos irmãos que servem a Deus conosco. Muito pelo contrário, passamos a perceber e pontuar as suas falhas, os seus erros, e daí começamos a perceber os erros na própria comunidade da qual fazemos parte. O resultado disso é que perdemos o entusiasmo e o ânimo pela vida congregacional. A igreja se transforma para nós em alguma coisa sem muita importância, e a nossa mente se enche de pensamentos assim: mas eu sou crente, está tudo bem na minha vida, eu leio a Bíblia, eu oro, não é porque eu não me congrego, não é porque eu não sirvo ao Senhor, não é porque eu não tenho mais vontade de cantar, que tem alguma coisa tão errada. Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, e nós vamos nos acostumando com essas coisas, e o inimigo vai tirando de nós, dia após dia, aquele brilho que há no rosto de uma pessoa que teve um encontro com Jesus. Eu tenho dito já várias vezes que não há coisa mais linda do que você ver a alegria de um novo convertido, a disposição, o contentamento de uma pessoa que teve um encontro com Jesus. Por que não viver dessa forma, irmãos? Por que não fazer preservar no nosso coração esse mesmo tipo de postura? É interessante, porque o texto vai mostrar para nós, ainda no verso que nós lemos, no verso 17, depois que o povo se recusa a ouvir a Deus, que o povo cai na vaidade, que o povo tem o seu coração endurecido, olha um outro porém no texto. Se você quiser fazer, faça como eu fiz, faça uma bolinha em torno do porém, para os seus olhos voltarem para lá quando você precisar. Porém, olha um outro porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Olha o agir de Deus, irmãos. Apesar de tudo que o povo tinha vivido, apesar do pecado que voluntariamente eles caíram quando abandonaram a Deus, depois de terem sido alcançados pela graça de Deus, depois de toda a frieza, de toda a indiferença, a gente não vai encontrar aqui da parte de Deus uma atitude cruel. Acaba com esse povo, destrói esse povo. Mas nós vamos ver um grande ato de generosidade, de amor para com esse povo ingrato, pecador. É o texto dizendo claramente: tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus mesquinho,
mas é um Deus que nos ama apesar de nós. É um Deus que não nos desampara em momento algum. É um Deus que está conosco em cada fase da nossa vida. Está ali ao nosso lado. Tantas vezes estamos aí caminhando numa direção que não é a direção estabelecida por Deus, mas ainda assim ali está o Senhor, sem nos desamparar um momento sequer. O verso 18, para que a gente entenda a seriedade e a beleza do caráter de Deus. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, apesar de tudo isso, todavia, olha aí, mas outra palavra que merece ser circulada: todavia, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Irmãos, qual o impacto que essas coisas causam na sua vida? Na minha vida causa um impacto muito grande, de constrangimento, de vergonha tantas vezes, dizer: Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor. Como Tu és maravilhoso, Senhor. Eu tenho consciência, Deus, que não mereço nada do que está acontecendo na minha vida. Mas o Senhor continua firme ao meu lado. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. É o Senhor que não me trata segundo os meus erros e pecados, mas é o Deus que tem manifestado esse caráter amoroso, generoso. Um Deus que é pura misericórdia, que mantém os seus braços para abençoar os seus filhos. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse, irmãos? Você tem noção, consciência exata do Deus a quem você tem servido? Nós devemos nos apegar com mais firmeza ao Deus revelado nas Escrituras. Nós devemos nos apegar com mais firmeza a esse Deus. Não é o Deus que você idealizou, mas o Deus revelado nas Escrituras. Por quê? Por algumas razões muito simples, e que eu chego a essa conclusão na leitura que faço dessa passagem. Em primeiro lugar, porque Ele é o Deus cujo perdão nos proporciona uma verdadeira comunhão com Ele. É um Deus cujo perdão, que é o que nós vimos aqui, nos possibilita, nos proporciona uma verdadeira comunhão com Ele. Sem comunhão com o Senhor, nós não teríamos como desfrutar daquilo que Ele tem reservado para aqueles que lhe pertencem. Então, o perdão de Deus proporciona essa comunhão. O que diz lá João? Se confessarmos, quem sabe o verso de cor? João 9, se confessarmos, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é poderoso para fazer isso. Se nos voltarmos para Ele, Ele restaura a nossa comunhão. E é exatamente por causa da nossa incapacidade
por causa da nossa incapacidade em poder, por mais que façamos, desfrutar da comunhão com o nosso Deus, é que Deus resolveu vir a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para que por Ele nós tivéssemos acesso ao Pai. Ele é garantia do perdão de Deus. Aqueles que estão nele são redimidos, são justificados. Esses, apesar dos seus pecados, das suas falhas, das suas negligências, têm a garantia da comunhão eterna com o Pai. Que Deus é esse? Que Deus é esse que foi revelado para aquele povo no passado? Que Deus é esse que se revela para nós hoje pela palavra? É o Deus cujo perdão nos proporciona uma verdadeira comunhão com Ele. Portanto, quem vive na prática, mergulhado no pecado, não pode dizer que está vivendo em comunhão com o Senhor. Mas é no momento que arrependidos nos voltamos para Ele, recebemos o perdão, é que passamos a desfrutar da doce comunhão com o Eterno. Que Deus é esse? Não somente é o Deus cujo perdão nos proporciona uma verdadeira comunhão com Ele. Uma segunda razão que eu quero deixar aqui. É o Deus cuja proteção nos oferece uma necessária segurança na caminhada. É o Deus cuja proteção nos oferece uma necessária segurança na caminhada. Os irmãos ficaram atentos à leitura dos versos que nós lemos. 19. Todavia, tu pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Olha aí, ó. Não deixaste desprotegidos. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Era a proteção que eles precisavam, era a proteção que eles precisavam, a segurança que eles precisavam, era o Senhor quem estava lhes garantindo. Esse Deus revelado nas Escrituras, claramente, foi o protetor daquele povo o tempo todo. Deus os esteve protegendo. Esse é o Deus, o nosso Deus, irmãos. Não somente aquele que nos perdoa, mas é o Deus também que nos protege, oferecendo uma segurança necessária na nossa caminhada. Nós não temos noção, irmãos. Nós não temos noção exata do que Deus tem feito para nos proteger de inimigos, de acidentes, de problemas graves. Uma pandemia dizimou a humanidade. Você está aqui, nós estamos aqui, seus filhos estão aí. Nós viajamos, seja de carro, de ônibus, de barco, de avião, vamos e voltamos. Temos contado com a proteção de Deus. Você vai para casa, dorme, seguro, porque Deus está te protegendo. Não fique pensando que é porque você botou uma cerca eletrônica, porque você botou um pitbull no terraço, mas é porque Deus te protege. Quantos já não dormiram com a porta aberta? Esqueceram, no outro dia, meu Deus, esqueci a porta aberta. Quantos não deixaram o carro na porta com o vidro baixo? O que aconteceu? Não levaram o meu carro. Já aconteceu comigo, na rua, de sair e fazer o que tinha que fazer. Quando eu volto de longe, que eu olho o vidro aberto, e pronto. Limparam tudo que tinha dentro, estava tudo no lugar. Ah, foi sorte. Ah, eu tive uma sorte. Sorte. Deus nos protegendo, irmãos. Deus protegendo o seu povo. Deus nos livrando de todo mal, de toda maldade. Deus protegendo os nossos filhos. É esse Deus revelado nas Escrituras, que não somente perdoa, mas protege. Fez com o povo no passado. E por fim,
Esse é o Deus cuja provisão nos garante um farto suprimento para as nossas vidas. Irmãos, Deus tem nos dado mais do que nós precisamos. É ou não é? É ou não é? Deus tem nos dado muito mais do que nós precisamos. Você talvez tenha mais dinheiro na sua conta do que você precisaria para viver. No seu guarda-roupa você tem mais roupa do que você precisaria. Tem mais sandálias e mais sapatos. O alimento que está na sua mesa, que não tem faltado, é o Deus de toda a provisão. É o salmista, né, Azevedo, que diz: fui moço, mas agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por que isso? Porque o Deus que nós cremos é o Deus de toda provisão. Não quer dizer que nós vamos abraçar a teologia da prosperidade. Não é isso. É o Deus que nos sustenta. É o Deus que não vai deixar faltar o mínimo necessário para que a gente possa viver. E a gente vai poder dizer como o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, mesmo quando eu passo por alguma escassez. Deus tem algum propósito com aquilo, mas é o Deus de toda a provisão. Então a gente olha para as Escrituras e olha para a realidade que vivemos, chegamos a uma conclusão, irmãos, que esse Deus, o nosso Deus, é o Deus de todo perdão, é o Deus de toda proteção, é o Deus de toda provisão. Anote isso aí, guarde na sua Bíblia. O seu Deus é aquele que te perdoa. Essa é a maior necessidade que você tenha, do perdão, para que você tenha comunhão com Ele. Esse é o Deus que te protege. Você não está sozinho. Eis que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Ele está contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não deve temer mal nenhum, porque Ele vai estar com você, como disse o salmista. Essa segurança que você tem, Ele é meu protetor. Mas aquela segurança que você tem também, aquela alegria de dizer: Ele é a minha provisão, Ele é a minha provisão. E aí quando você vai para a refeição na sua casa com seus filhos, vamos orar e dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor me dá. E você tem consciência disso, porque o meu Deus, por sua bondade, nunca permitiu faltar na minha mesa, jamais permitirá, porque Ele é o Deus de toda provisão. Se alguma coisa falhar, maná vai cair do céu, água vai jorrar da rocha, porque o meu Deus não falhou e jamais falhará. Que Deus nos ajude a ter essa compreensão, irmãos. Que Deus nos dê graça para, ao olhar para as Escrituras, perceber esse Deus maravilhoso que ela revela. Esse Deus que nos perdoa, que nos protege e que provê tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Que Ele, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.